Mano, comprei esse boné hoje. Será que ficou massa? Não sei, gostei da cor dele, mano. Ah, foi caro não. Não tem dinheiro pra comprar bonecar de rico, não. Comprei ali na barraquinha da feira mesmo. Mas eu acho que ficou massa, hein, mano. Massa demais. Será que um professor pode falar desse jeito? Vem comigo, vamos falar sobre isso. Olá, galera. Beleza? Aqui é o professor Diógenes e nós estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vocês viram como eu falei no começo? Pois é. Será que um professor pode falar desse jeito? Sim ou não? O que vocês acham? Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já tá com papel e caneta aí do lado? Se não, dá uma pausa no vídeo, pegue o seu papel, pegue a sua caneta e não se esqueça de anotar as coisas importantes que o professor for falando. Já se inscreveu no canal? Pois é. Não é que eu estou virando um youtuber, mas é que se você se inscrever e se você ativar o sininho sempre que chegar aula nova, sempre saberá das aulas novas e não vai se perder quando o professor postar alguma coisa, certo? Vamos lá? Sempre que for comentar também alguma coisa, se você é meu aluno, não esqueça de colocar o nome e a série que você está, senão o professor se perde. Se você não é meu aluno e está aqui no nosso canal, beleza, se inscreve também, tá bom? Pode comentar aí embaixo, sem problema nenhum. Só não esqueça de colocar de que cidade você é. E se você for aqui de Coxim, coloca de que escolhe quem é sua professora ou seu professor de português. Tá joinha, pessoal? Vamos lá? Antes de continuarmos a falar sobre, será que o professor pode falar desse jeito? Será que ele falou certo? Será que ele falou errado? Antes de continuarmos, deixa eu falar só mais uma coisa. Tem uma surpresa no final, principalmente para os meus alunos. Então assista o vídeo até o final, beleza? Então simbora lá. Para começar, vamos falar sobre língua e linguagem. Já que o professor falou daquele jeito, com gírias no começo, será que isso é correto? Será que não? Mas antes de falarmos sobre isso, o que será que é língua? Além dessa, língua é um código verbal bem característico de cada país, de cada grupo social, de cada grupo de pessoas. Então, língua, por isso que nós falamos língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa. É um conjunto de verbos, né? Não só de verbos, é um conjunto verbal, quer dizer, de palavras com características específicas daquele grupo de pessoas. Certo? Isso é língua. Então, repetindo, por isso que falamos língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola e assim por diante. E quando a gente utiliza a língua, né? Sejamos nós brasileiros, os americanos, os espanhóis, os russos, cada um com a sua língua. Quando nós utilizamos a língua para nos comunicarmos, nós estabelecemos comunicação através da linguagem. Então, linguagem é isso. É fazer o uso da língua para se comunicar, como forma de se expressar entre as pessoas. Certo? Lembrando que a língua é um conjunto de palavras, um conjunto de códigos que ele não é parado, tá bom? Ele está em evolução sempre, a língua muda, novas palavras surgem e assim por diante. E a linguagem, ela é mais ampla ainda, porque eu posso utilizar a língua de várias formas para me comunicar. Se eu for no Nordeste, eu uso a língua portuguesa de uma maneira diferente do que se eu for até a região sul para falar com os sulistas. Isso é natural, isso é normal. Então, isso é linguagem. É a forma que eu utilizo, ou são as formas que eu utilizo para me comunicar com as pessoas, utilizando a minha língua materna, né? É para nós, a língua portuguesa. Se você fala matemática, se você fala inglês, se você fala russo, se você fala chinês, dependendo da situação, você vai utilizar aquela língua como código. Certo? Mas nós aqui estamos utilizando o idioma português, a língua portuguesa, estamos nos comunicando, estamos estabelecendo comunicação, estamos utilizando uma linguagem aqui, certo, pessoal? E essa linguagem é sempre uma comunicação que tem sentido, tá? Tem que ter sentido, senão não é linguagem. Então, há vários tipos de linguagem. Língua nós temos uma, a língua portuguesa, mas as linguagens nós temos inúmeras. A primeira delas é a linguagem verbal.
Que tipo de linguagem é essa? É aquela que utiliza a palavra. É aquela que utiliza a palavra tanto falada quanto escrita. Professor, será que eu posso fazer uso da língua sem usar palavra? Pode. Aí você vai estar utilizando a linguagem não verbal, quando você não usa palavras para isso, através de sinais, de sons, de gestos, certo? Até de cor. Vamos ver alguns slides sobre isso. De olho na tela. Atenção, veja aí os dois menininhos conversando. Eles estão utilizando a linguagem verbal, eles estão falando um com o outro. Então eles estão se comunicando, certo? E ao ler, nós entendemos o que eles querem dizer. Olha no primeiro quadrinho. Olha lá, Clovegildo, é a nova vizinha, filha daquele casal que se mudou para o bairro essa semana. Cuidado, Rafa, ela tá vindo para cá. Eles pensam, caramba, ela é bonita. Quando um olha pro outro, bem feinha, né? Horrível. Mano, os caras estavam querendo tirar um ao outro por causa da menina. Olha só, utilizaram-se de linguagem verbal para se comunicar, certo? Fizeram uso da palavra falada. Vamos ao próximo quadrinho. Não é um quadrinho, na verdade é uma receita de bolo. Se alguém quiser fazer bolo aí e mandar pro professor, tô aceitando, viu? Mentira, gente, eu tô meio que de dieta e eu não vou comer bolo não, porque eu não sei fazer bolo. Brincadeira. Olha aí, uma receita de bolo está utilizando o quê? A linguagem verbal, da maneira escrita, para comunicar a pessoa, para ela saber o que vai usar de ingrediente e como que ela vai preparar esse bolo. Isso é linguagem verbal, escrita. A anterior é linguagem verbal falada, certo? A linguagem verbal falada, porque os menininhos estavam conversando. Vamos ao próximo quadro, ou melhor, ao próximo slide. A linguagem não verbal, como o professor disse, é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra. A pintura é uma linguagem não verbal, as cores, a mímica, a dança. Se você olhar ali, o semáforo, a menininha ali no fundo não, desculpa, bem embaixo no canto, ela está utilizando-se de Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é utilizada pelos surdos. Portanto, é uma linguagem não verbal, não utiliza-se de palavras faladas e escritas. Os sinais de trânsito também são um bom exemplo de linguagem não verbal. Olhando essa imagem, você percebe exatamente o que acontece e não tem uma palavra escrita e a Mônica também não fala nada. Só pela imagem, pelo uso de imagem, você já consegue entender toda a história. Então, linguagem não verbal. Utilizou-se de linguagem não verbal para transmitir uma mensagem. Vamos para a próxima? Antes de ir para a próxima, tem uma coisa interessante aqui. Tudo isso aí é a linguagem não verbal. Placas de advertência, até o simples sinal de silêncio, uma pessoa chorando, não ela chorando ao vivo, mas um cartaz de uma criança chorando, você sabe o que está acontecendo. E ali do ladinho, os emotes. Peraí, volta para mim. Emotes ou emojis? Como vocês acham que se chamam essas figurinhas que a gente utiliza tanto na comunicação instantânea, principalmente no WhatsApp? Coloca aqui nos comentários. Não esqueça, se você for meu aluno, colocar o seu nome e a sua série. Coloca aqui no comentário, é emoji ou é emote? Vamos ver? Vamos ver quem acerta? Essa ainda não é a surpresa está no final do vídeo. Vamos voltar ao slide. Olha aqui, pessoal. Eu não falei lá no começo, eu falei de linguagem verbal e não verbal, mas também tem a linguagem mista. Se ela é mista é porque ela misturou. Misturou o quê? A verbal e a não verbal. Veja bem, um pernilongo chegando com uma mala de viagem, olha lá, volta das férias, e ele diz, nada como a casa da gente. Como eu sei que ele é um mosquito da dengue? Porque ele fala da casa da gente olhando para os pneus, que estão cheios de água, né? Então eu sei que ele é um mosquito da dengue. Portanto, o uso da imagem dos pneus me ajudou a entender a mensagem, que aquela é a casa do mosquito. Então eu tenho aí linguagem verbal e não verbal. Aliás, voltando para mim, vocês estão ajudando seus pais, a sua família a não deixar a água parada dentro de casa, nem fora no terreno? Dê um toque para o vizinho lá do muro, bem de longe. Ô vizinho, olha aí a água parada. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas a dengue não sumiu.
tá? Vamos nos cuidar, porque os hospitais estão lotados e se a gente ficar com dengue não vai ter lugar no hospital para ninguém. Vamos cuidar, vamos ajudar a cuidar da nossa casa e dar um toque nos vizinhos. E fala para o vizinho ajudar o outro vizinho e comunicar-se com o outro vizinho e comunique-se da maneira com comunicação verbal. Dá uma ligada para o vizinho ou para o seu colega da frente ou manda um WhatsApp para ele, né? Vamos voltar ao slide. Novamente aqui nós temos agora o Snoopy. O Snoopy querendo tomar água porque está com sede. Ele não fala nada, mas nós entendemos muito bem a comunicação desse quadrinho. Não entendemos? É até engraçado. Ele chuta a torneira achando que ia sair um pouquinho de água e chove. Quer dizer, teve mais do que queria, né? Mais do que pediu. Bacana. Linguagem não verbal, gente. Ó, ninguém fala nada, não tem nada escrito. E o Snoopy também não fala nada. Vamos à próxima. O Chico Bento conversando com a professora dele. Como a gente sabe que está na escola? Por causa da imagem que está atrás da professora, principalmente que a gente vê o quadro negro. Porque a professora e o Chico Bento poderiam estar conversando em qualquer lugar. Eu sei que é na escola porque aí houve uma mistura de linguagens. A linguagem verbal, eles conversando, fazendo uso da palavra, e a linguagem não verbal, que é a imagem, seria uma fotografia, né? Mas é um desenho. Então, isso é linguagem mista. Isso me fez entender que eles estão na escola. A mensagem foi passada. Voltem pra mim. Então, mano, que vocês achou aí do meu boné? Gostou da cor? Maneiro, né? Top, man. Top. Por que eu perguntei no começo se o professor pode falar assim? Pode. Depende. Depende. Na linguagem verbal, nós temos... A gente pode dividir ela em duas linguagens bem específicas. Vamos voltar aqui pro slide, ó. Linguagem coloquial. Colóquio significa conversa. É uma linguagem normal que a gente usa no dia a dia para conversar com as pessoas que a gente conhece. A gente não está preocupado em falar muito bonito, de falar respeitando todas as normas da gramática. Não precisa, porque eu estou conversando com pessoas que eu conheço. Como eu, quando comecei esse vídeo, conversei com vocês de uma maneira mais natural. Não estava falando ainda da matéria. Então eu não precisava utilizar uma linguagem mais formal. Então eu utilizei uma linguagem mais informal, utilizei gíria. Agora sim, explicando a matéria, eu estou sendo mais formal. Eu estou respeitando mais o quê? As regras gramaticais. Então, a linguagem informal, onde a gente não precisa muito respeitar as regras gramaticais, a gente usa na hora de bater papo na escola com os amigos ou em qualquer outro lugar, até mesmo no WhatsApp, pelo telefone, conversar com a nossa família, certo? Até pedir uma explicação para o professor, tirar dúvida, não tem problema. Agora, tem a linguagem formal, também chamada de língua padrão ou norma culta. Leiam aí com o professor, ó. Variedade linguística de maior prestígio social. Usada em situações sociais que exigem maior formalidade, por isso que ela é formal. Voltem para mim. Se nós formos falar em algumas circunstâncias, em alguns momentos, com algumas pessoas, dependendo do assunto, eu não posso chegar, e aí, mano, belê? Não posso. Eu tenho que usar uma linguagem mais formal. Por isso que nós estamos na escola. Porque a linguagem informal, né, cotidiana, do dia a dia, a gente aprende naturalmente. A linguagem formal, que é essa com regras e assim por diante, a gente precisa vir para a escola para aprender. Então, nós vamos aprender mais uma linguagem na escola. Nós estamos aprendendo essa linguagem culta. Só que tem uma coisa que nós precisamos ter cuidado. Volte ao slide. Variedade linguística de maior prestígio social. O professor discorda disso. Eu não gosto muito dessa ideia, não, porque, olhem para mim, só porque uma pessoa não utiliza a linguagem formal, ela não pode ter prestígio? Não. Senão a gente está sendo preconceituoso com quem não fala corretamente e de acordo com as regras gramaticais. Está errado isso. Nós precisamos aprender a utilizar a linguagem formal, com regras, porque vai chegar momentos em que eu preciso utilizá-la. Mas não é porque às vezes a gente não a utiliza que a gente é menos que o outro. De forma alguma, isso é preconceito. Isso não é nada bacana. Nada bacana mesmo. Então, eu preciso aprender essa língua culta para algumas situações, dependendo com quem eu estou falando, inclusive. Vamos para o slide. Entrevista para obter o emprego. Imagina você chegando numa entrevista de emprego e falando, e aí, belê? De jeito nenhum.
Você tem que conversar de uma maneira mais culta, mais formal com a pessoa que está te entrevistando. E mesmo se for um formulário para você responder, você não pode responder de qualquer jeito. Tem que tomar cuidado com a ortografia, com os acentos, escrever as frases corretamente. Imagina uma palestrante falando para 1000 pessoas, que seja 100 pessoas, e ficar falando totalmente errado. Ou às vezes usando gíria. E aí, manezada, belê? Nunca! Ela não conhece a plateia dela. Ela não pode falar desse jeito com a plateia. Por isso, aquela é uma situação em que ela precisa utilizar-se da linguagem culta. Um palestrante sempre usa. Bom, se bem que eu conheço uns palestrantes que não sabem nem falar a linguagem culta direito e se dão de palestrante. Mas deixa isso para outra hora. Lá na faculdade vocês vão fazer muita apresentação de trabalho. Votem para mim. Muita. Por mais que sejam seus colegas de sala, você vai precisar utilizar a linguagem culta para apresentar o trabalho para os seus colegas. Pessoal, quero pedir desculpa o seguinte, às vezes eu olho muito aqui para a tela e eu esqueço que a câmera está aqui, tá? O professor está aprendendo ainda a fazer videoaula, tá joia? Então, voltando. Numa apresentação de trabalho, vocês vão precisar utilizar a linguagem culta. Por mais que seja para os seus amigos, tem seu professor vendo, ouvindo, vai te avaliar. E você vai estar tratando de um assunto sério, de um assunto que precisa chegar a todo mundo da mesma forma, correto? Voltando para o slide. Outra situação. Nas provas, você não pode responder provas de qualquer jeito. Você tem que utilizar a linguagem culta com respeito das normas gramaticais. Porque prova, pessoal, as provas, elas são o quê? Documento. Imagina, escrever de qualquer jeito num documento? De forma alguma. Pessoal, agora vamos exercitar esse aprendizado? Vamos fazer alguns exercícios? Mas eu falei, agora aqui comigo, que eu tinha uma surpresa no final. Antes de fazer as atividades, vocês vão responder nos comentários. E eu vou sortear, aí gente, vai valer só para os meus alunos, tá? Porque eu não sei como fazer sorteio com muito comentário e gente que não é da cidade. Quem não for meu aluno, eu peço até desculpas. Mas aos meus alunos principalmente, coloca seu nome, a série que você faz e me responda aqui nos comentários do YouTube. Que tipo de música, pensa bem, que tipo de música usa somente a linguagem não verbal? Que tipo de música não utiliza, sim, é música, tem música, mas que não utiliza a linguagem verbal. Então, aqui nos comentários, quem responder dos meus alunos até o dia 23 de abril de 2021, que essa aula está acontecendo agora em abril de 2021, vai concorrer, desde que acerte. Óbvio, não vale mandar resposta pelo WhatsApp. Essa caixinha de bombom que eu vou sortear é isso, professor é pobre, não tem muito dinheiro para dar coisa de rico. Eu vou sortear uma caixa de bombom para quem acertar, mas o comentário tem que estar postado aqui no YouTube até o dia 23 de abril de 2001, para os meus alunos. Não esqueça de colocar nome e a sua série. Beleza? Simbora lá fazer as atividades. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Se cuidem e se inscrevem no canal.